Teste som. Teste som.
Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui para ajudar na luz, todos que estão nos acompanhando aí no escritório, na estação, no seu local de trabalho, na CBD, e também no YouTube oficial, né, na CBD. Quero agradecer muito a participação de vocês, a dedicação desse tema que é apaixonante. Então, nós estamos iniciando aqui o primeiro painel da nossa terceira semana de inovação, cujo tema é Transformando a Mobilidade, Inovação e Tecnologia para o Futuro. Tivemos a abertura hoje pela manhã, aqui nesse mesmo espaço. E esse painel vai falar sobre algo que é muito interessante, que é o futuro do trabalho e lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. Então, a gente aqui tem 3 convidados muito especiais, que a gente fez um convite para juntar a gente nesse debate. E a gente vai iniciar esse bate-papo e vocês podem interagir conosco, colocando perguntas no chat aí no YouTube ou também aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Teams. Então, se vocês tiverem esse interesse acompanhando, pode colocar aí no nosso chat perguntas, dúvidas, que a gente vai trazer aqui para os nossos painelistas. Então, aqui do meu lado, já está aqui a Camila Teixeira, ela que é gerente de gestão de mudança, comunicação e treinamento na Cargill. Então, responsável por 3 coisas muito fáceis, né? Mudança, comunicação e treinamento. Coisa, então, super mulher aqui do lado, a Camila, obrigado pela presença. Obrigada a você. Adorei o convite, muito obrigada a esse pelo convite de inovação. E também estamos aqui no nosso painel de forma híbrida, o Thiago Rosa, que é engenheiro na Renault, de Portugal, ele está lá em Portugal participando aqui com a gente. Vamos dar um oi pro pessoal aqui, Thiago. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Também agradeço muito a CPTM ao convite para participar. E, enfim, é uma honra estar participando desse evento que, enfim, é muito importante, tanto o futuro do trabalho quanto o lifelong learning. São 2 temas extremamente importantes. Obrigado, Thiago. A gente agradece a sua disponibilidade para essa sessão. Também temos uma outra pessoa muito especial, que é o João Ricardo Melo, que é Head de Operações de Recursos Humanos no Centro de Serviço Compartilhado da DASA. Então, por favor, João, vou falar para o pessoal da entrevista. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui compartilhando com vocês, batendo esse papo. Obrigado, CPTM, obrigado a todos pelo convite. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, João. E eu, também, todos podem me conhecer, me chamo José Dias Alves, sou head do Departamento de Treinamento, Desenvolvimento e Desenvolvimento. Também fez que nada tão simples, né? Desenvolvimento de pessoas e também seleção dos nossos colaboradores. Então, eu quero abrir, na verdade, nesse bate-papo, né, já fazendo questionamentos aqui para os nossos panelistas, porque a gente está falando do futuro do trabalho e aprendizado ao longo da vida, dentro da vida de carreira. E eles têm um ponto em comum, todos fizeram mudanças de carreira ao longo da sua jornada. Então, eu queria começar também, eu quero um pouco da sua carreira, como foi, assim, que você pode me ajudar de tão interessante para o pessoal. Eu vou contar um pouquinho para falar de algumas habilidades que foram importantes, né? Eu acho que ainda são importantes para esse futuro do trabalho, né? Então, acho que o primeiro ponto eu me considero uma pessoa, até aprendida e uma informada. Eu sou uma pessoa que estou sempre buscando conhecimento, acho que a curiosidade é um ponto bem atrativo nesse ponto da minha carreira. Sou formada em tecnologia elétrica e técnica em telecomunicações, eu fui migrando, fazendo outros movimentos de carreira, participei muito tempo em melhoria contínua, gestão de projetos, até chegar a essa carreira que eu hoje de gestão de mudança, comunicação e treinamento, né? E aí, acho que quando a gente conversava, eu e os outros colegas aqui, a gente achou esse ponto em comum, né? Nós não atuamos mais hoje nas nossas áreas originais de formação.
A gente fez algumas transições de carreira, algumas pensadas, outras nem tanto, né, que foram acontecendo ao longo da carreira, à medida que a gente se envolve em iniciativas, se apaixona por projetos e por outras disciplinas, né? Então, acho que tem uma habilidade aqui bastante importante da gente falar sobre adaptabilidade, sobre quanto a gente está aberto a aprender coisas novas, não se limitar muitas vezes, né, à nossa formação inicial, muitas vezes achando que a gente não é capaz de fazer uma transição, de fazer um movimento de carreira. Dá um desafio, né? Sair de uma área de exatas, uma campanha, lidar com gente, não é nada fácil, né? Mas é interessante essa mudança, acho que a gente passa. Então, vou estender a pergunta para o Thiago. Thiago, você vai falar para nós qual é a sua trajetória, onde você passou? Bom, também parecido com o que aconteceu com a Camila, tive assim, também a minha mudança da área de formação, mas o meu caso é um pouco diferente porque eu comecei trabalhando na minha área de formação, na área eletrotécnica, depois passei aproximadamente 10 anos trabalhando no setor de telecomunicações e resolvi, nesse meio tempo, mudar para Portugal, enfim, fazer uma mudança, voltar a estudar, e isso tem a ver com o aprendizado contínuo, né? Voltar a estudar, fazer um mestrado em eletrotécnica e voltar para a área eletrotécnica. Então, eu fiz um vai e vem, pode-se dizer assim, na minha carreira. E só para completar, o que eu acho importante, e eu acho que eu consigo identificar na minha carreira até hoje, a questão da adaptabilidade, aproveitar o histórico profissional e, obviamente, o aprendizado contínuo. Isso acho que são 3 pontos extremamente importantes para o futuro do trabalho e para a minha carreira até agora. Maravilha, obrigado, Thiago. E quero estender também essa pergunta para o João. João, conta para nós um pouco da sua trajetória, como você foi começar o trabalho, o que é quando você está nessa missão. Você sempre começou a área de recursos urbanos ou não? Não, na verdade, eu não sou o humanos, né? Então fazem aí quase 2 anos que eu estou em recursos humanos. Então falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei na área técnica, né? Eu sou engenheiro de formação, então mais no começo da minha carreira na faculdade eu fiz estágio na área técnica e aí eu vi que eu não era uma pessoa tão técnica, eu tinha um perfil mais de gestão. Eu acabei saindo de uma empresa metalúrgica, eu acabei rodando bastante. Fui para uma empresa automotiva, depois fui para uma empresa de logística, farmacêutica, até chegar aqui na DASA. E aqui na DASA eu tive que me reinventar várias vezes, né? Consegui me adaptar e aproveitar as oportunidades que apareceram. Então, acho que quando os colegas falaram aqui de adaptabilidade, eu acho que, sem dúvida nenhuma, das principais características que eu enxergo nesse novo momento, para esse momento de mercado e para o futuro, né, eu acho que a gente conseguir se adaptar aos diferentes cenários que aparecem. Então, eu aqui na DAS, eu trabalhei em melhoria contínua, trabalhei em projetos, planejamento, até que surgiu o RH, né, muito pela minha característica, por uma necessidade da empresa, e eu consegui me adaptar a essa necessidade, obviamente que trazendo todo o aprendizado que eu tive desde a carreira acadêmica, né, estudando, como nas experiências anteriores. Então, acho que, para mim, a adaptabilidade é uma das principais características aí que vão ajudar a nos destacar no mercado, né? Eu acho que não também deixar de aprender coisas novas, né? Então, a gente está no mundo que sempre falamos aí, de inovação, de muita coisa nova acontecendo, tudo mudando muito rápido, e a gente tem que ter essa capacidade de entender e ter uma leitura de cenário, tanto corporativo, tanto de para onde o mercado está indo, para que a gente consiga ter a capacidade de se reinventar, de aprender sempre, para que a gente possa estar atualizado e principalmente contribuindo e trazendo resultado para a empresa. Então, no final do dia, a gente somos todos cobrados por entregar resultado. Eu acho que a somatória dessas características potencializam um profissional de sucesso que resolve problema, que traz resultado e que consegue aí ter uma longevidade, enfim, se adaptar aos diferentes cenários que aparecem. Maravilha, obrigado, João. E olha que interessante, todos, ninguém começou, na verdade, nem está hoje, está a formação inicial dele. Né? Esse é um ponto comum interessante. A minha primeira formação também
foi técnico em sistemas mecânicos ferroviários, então tive um pezinho lá para chegar lá, para o técnico, depois fui para a logística, então para a de materiais, depois para a de tempos métricos de indústria, para fundos, que é na área comercial, depois para a de treinamento, fiz administração, pós-administração, pós-gerenciamento de resíduos sólidos, porque eu entendi que não startup nesse plano de resíduo eletrônico, então a gente vai lá para a estudada, e as coisas elas vão se cruzando, né? A gente vai aprendendo e está aprendendo para aplicar. Então, acho que essa grande diferença quando a gente se coloca na produção, né, de aprender algo, a gente quer aprender algo para utilizar, para mudar alguma coisa no cenário, né? E a gente, o João falou essa questão do cenário, e a gente vive num mundo que é um mundo que a gente conhece muito bem, uma coisa chamada do VUCA, a empresa não é um mundo VUCA, mas é um mundo VUCA, ele é muito volátil, incerto, ambíguo, né? E principalmente complexo. A gente lida com muitas coisas no dia a dia, então existe competências diferentes para isso. Mas veio a pandemia, ressignificou um pouco esse mundo VUCA, que era da comunidade, chegando no burning. Pós-pandemia foi um mundo que as pessoas moram no centro, praticamente do andar das organizações básicas, mas muitas empresas não colocavam as pessoas como centro das suas ações, né? Mas a pandemia relembra isso para a gente. As pessoas são a empresa, né? Então, não existe empresa sem pessoas. E, nesse contexto, vem uma palavra chamada Bunny. O Bunny é um mundo muito mais frágil, as pessoas estão se sentindo mais fragilizadas, muito mais ansiosas, de forma mais generalizada, e por isso que a gente fala de saúde mental, que é muito importante. Ele é não linear, então, basicamente, linha reta não funciona mais. A gente precisa pensar em A, B, C, D, alternativas, porque principalmente é incompreensível. A gente acorda hoje achando uma coisa, no meio do dia outra, no final do dia outra. Então, a gente está nesse cenário. E aí, pensando nesse contexto de mudança, fui na fonte ali sobre o futuro do trabalho. O Fórum Econômico Mundial faz uma publicação todos os anos, praticamente 3 anos, e é um reporte sobre o futuro do trabalho. Então, o publicação mais recente de 2023. Ele traz para a gente algumas habilidades, que são competências, habilidades necessárias para a gente navegar até 2027. Será que o mundo precisa, ou exige, que nós, profissionais, tenhamos a partir de 2023 e 2027? Quando eu faço uma leitura aqui rapidamente, e aí eu vou ficar tentando comentar, porque eu acho que é muito importante, o João também fala um pouco sobre isso. Então, olha só que interessante. Pasmem, mas a competência número 1, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, é pensamento analítico. Olha que interessante. Capacidade cognitiva. E às vezes a gente está de lado, né? A quarta, motivação, que me chama a atenção aqui no item, que é motivação e consciência. Olha que interessante, consciência. Fala sério, né? Por que eu sentido consciência dos profissionais? Porque talvez a gente esteja num mundo muito incompreensível, incerto, e ele precisa saber se o que estamos falando é verdade ou não, né? Quinta, curiosidade e lifelong learning. Então, sermos curiosos, estarmos abertos e, ao mesmo tempo, se procurar aprender ao longo da nossa vida diversas outras formas, maneiras de fazer o que a gente quer fazer ou construir novas carreiras. Então, é o tema da palestra lá do Learning, algo interessante, está aqui na quinta competência. A sexta, alfabetização digital. O mundo é cada vez mais digital, não adianta você deixar isso de lado. O mundo, se você faz 5 primeiras competências, são todas soft, né? Então, são todas para a gente realmente lidar humano com humano. Vai aparecer essa agora no digital, a gente não fica fora realmente dessa forma. E aí, deu um choque para a sétima deles. Passem nessa competência. Confiabilidade e atenção aos detalhes.
A gente está com tanta informação que a gente está deixando de lado a percepção dos detalhes. Porque tem que fazer tudo em 15 minutos, decisão tinha que levar mais tempo para análise, você tem que tomar em 15 minutos, e aí não exija atenção ao detalhe nessa ansiedade, nessa identidade toda, né? Mas uma competência importantíssima, a atenção ao detalhes. A gente realmente se aprofundar nessa análise, a gente sair do superficial das coisas, né? A gente realmente conseguir se aprofundar, agregar o seu valor. Então, acho que essas duas competências, elas também aí... Elas se conversam bem, mas elas fazem parte do mesmo rol, que é de autoeficácia, né? O Fórum Econômico está vendo isso como um conjunto, resiliência, motivação, curiosidade e confiabilidade da decisão de detalhes, conjunto de competências chamadas de autoeficácia, porque não consegue se resolver sozinho e você não dá conta das coisas. O oitavo, já para finalizar, são só 10, empatia e escutativa. Olha que interessante. E aí, esse conjunto, ligando com a próxima competência de liderança e influência social, é um conjunto de competências para saber lidar com os outros. Aí, a famosa ideia de trabalhar com as pessoas, né? A gente não está sozinho, então, essas outras duas competências muito necessárias. E a última, já para te passar, né? E aí, o João vai adorar, porque ele é Master Black Belt e fez 5 em qualidade, mas olha que interessante, a 10ª competência para o futuro do trabalho até 2027 mapeada é controle da qualidade. Profissionais, estável, olhar no detalhe, um foco na excelência, na qualidade do que faz. Então, Mila, o que é mais importante para você nessa visão? Super difícil escolher, tá, gente? Mas acho que poderia destacar um pouco essa curiosidade, quando a gente ser curioso em conhecer novos temas, conhecer novas áreas, conhecer novos problemas, muitas vezes não se conformar com soluções mais fáceis ou aquelas que são geradas de maneira imediata, né? Então, a gente também tem curiosidade para conseguir se aproveitar. Acho que eu traria a curiosidade como algo muito específico. Habilidades digitais, eu acho que bom que a gente usa hoje a tecnologia a favor das nossas carreiras e a favor das nossas posições. Então, eu vou falar um pouquinho dos meus desafios, né? Eu lidero um time muito descentralizado hoje, né? Pessoas que ficam em outros estados e em outro país. Então, é um baita desafio manter essas pessoas engajadas, a gente trabalhar com colaboração, quando as pessoas não estão fisicamente no mesmo espaço, né? Então, como é que eu uso a tecnologia a meu favor para talvez resolver esse problema, né? E aí, enfim, a gente pode falar de outras coisas, né? Chat GPT, como é que a gente está usando isso em favor da nossa carreira e das nossas habilidades e para facilitar o nosso dia a dia. E eu acho que essa influência social, e eu vou puxar muito para o lado de gestão de mudanças, né? Que é um lado que eu acabo trabalhando muito fortemente, mas a negociação e influenciador positivo. Identificar ao seu redor quem são as pessoas também que são influenciadoras positivas, né? No final do dia, as pessoas se conectam com pessoas e se conectam com propósitos, né? Então, a gente convencer as pessoas, ela está muito relacionada a quanto a gente consegue vender ideias, vender propósitos e fazer essa influência positiva, né? Ser esse vírus que vai contagiar todo mundo, mas de forma positiva, que vem da organização, que vem das iniciativas. Então, acho que eu destacaria essas. E uma que eu acho que eu não escutei você falar, mas que eu considero super importante hoje em dia, é a gestão do tempo. Eu acho que todo mundo deve concordar aqui que a gente precisava de umas 24 horas a mais assim, no nosso dia para fazer tudo que a gente gostaria, né? Então, acho que com o excesso de informação, com o excesso de atividades que a gente tem no dia a dia, como a gente faz uma boa priorização e olha para aquilo que é importante. Então, acho que gestão do tempo é uma habilidade importantíssima. Ele, na verdade, faz parte dessa última, do mundo da qualidade, que ela é bem abrangente, é a única competência que apareceu no grupo de management skills. Então, é a habilidade de pensamento. Então, você pode colocar ele no tempo como alguma qualidade, né? Então, foi a quarta aí, gente. Sensacional. Muito bom. E, Thiago, o que para você é mais importante na sua experiência profissional, no Renault? O que você acha que está pegando aí no Portugal? Qual é a sua visão?
Bom, puxando a sardinha aqui para o meu lado, ou seja, do que eu conheço e como eu sou também, né, como um profissional, eu acho que eu destacaria aqui as habilidades digitais, mas ainda abrindo até um parênteses aqui para adicionar, se é que é possível fazer isso, para além das habilidades digitais, eu colocaria também habilidades em línguas, ou seja, você ter pelo menos uma segunda língua. No nosso caso aí no Brasil, todos os nossos vizinhos falam espanhol, então, no mínimo, a gente deveria dominar o espanhol também para conseguir se comunicar com eles, e inglês, que é a língua de trabalho mundial, enfim. Então, isso são habilidades que eu acho que são muito importantes, essas duas habilidades muito importantes para, enfim, para o mercado de trabalho em si, né? Em relação a um outro ponto que eu acho também muito importante, é a capacidade analítica, e isso puxa para o último que eu vou falar depois, que quando você tem uma capacidade analítica, e isso é importante porque geralmente quem é do mundo da engenharia é uma tendência, ou seja, não é uma tendência, mas é uma coisa que é trabalhada ao longo do curso, porque precisamos analisar, resolver equações, etc. Então, isso é bastante focado, ou seja, os profissionais do mundo da engenharia têm isso, que é o caso do pessoal aqui. Então, essa capacidade analítica também acho que é muito importante, eu destacaria aqui também. Motivação e consciência, e isso é pessoal e tem muito a ver com eu estar aqui hoje, em Portugal. Eu lembro, uma história muito curta, eu ainda era estagiário há muito tempo atrás, faz muito tempo mesmo, e um consultor da empresa que eu era estagiário perguntou se eu gostaria de ser efetivado, ou se eu achava que eu ia ser efetivado. E eu respondi para ele que isso depende do diretor X, enfim. E ele falou, não, mas e o Thiago? O que o Thiago quer, né? Obviamente que, sei lá, devia ter uns 20 anos de idade ou menos, eu pensei naquilo, mas não foi tão direto, mas isso ficou ressoando aqui na minha cabeça. Tudo isso para dizer que a motivação é importante porque o que você quer é o mais importante, né? E você ter, obviamente, consciência disso. Consciência do que você quer, consciência do seu trabalho, se o seu trabalho faz sentido para você, e para você conseguir levantar da cama, pegar o carro, pegar transporte público, ou ir para o escritório, trabalhar remoto e, enfim, fazer o seu trabalho, o seu ganha-pão. Senão, não faz sentido. E, enfim, voltando ali para, como eu disse, a capacidade analítica, isso resulta, por exemplo, no caso da atenção aos detalhes, né? Isso puxa muito a eficiência, porque quando você tem atenção aos detalhes, você eventualmente vai fazer as coisas bem à primeira, ou seja, você não vai precisar repetir processos, consequentemente você vai ser mais eficiente. E aí, como a Camila falou, a gente precisa de mais 24 horas no nosso dia, tendo atenção aos detalhes, tendo uma boa capacidade analítica e, consequentemente, sendo mais eficiente, você consegue fazer, ou deveria conseguir fazer, todas as suas coisas, né, dentro das 24 horas que o dia tem, né? E, consequentemente, com isso, trabalhar menos tempo. Você trabalhar menos tempo e conseguir produzir o mesmo. Isso é o mundo ideal. E você, sendo mais eficiente, você tem mais tempo para pensar a sua vida profissional e pessoal e, enfim, e conseguir seguir com os seus planos. Acho que, resumido, é isso que eu tenho para acrescentar sobre esses pontos, né, sobre esses 10, não os 10 pontos, mas, enfim, esses pontos que eu achei mais importante aqui de pontuar aqui. Obrigado. É muito importante esse cruzamento que você fez, né, das competências, de atenção aos detalhes, pensamento analítico. Mas veja que o pensamento analítico não está relacionado apenas ao raciocínio lógico, tá? Que é uma competência, muitas vezes, dos engenheiros, que a gente costuma até estereotipar, né? Eu conheço muitos engenheiros criativos e humanos mais do que o raciocínio lógico. Mas Verdade.
É muito interessante dizer quando a gente precisa desenvolver esse pensamento analítico e ele tem a ver com fazer boas perguntas, né? A gente perguntar mais sobre as coisas, não simplesmente operacionalizar ou repetir aquilo que chega até nós, né? A gente se questionar por que eu estou fazendo isso? Por que é necessário fazer isso? Qual é o impacto dessa ligação? Isso já é pensamento analítico, porque você está provocando, né? Esse pensamento está distinto de forma mais elástica para você eventualmente analisar as consequências da sua ação. João, eu sei que você deve estar aí para comentar, né, sobre essas competências e como um grande master do Black Belt, deve ter adorado a atenção aos detalhes e controle da qualidade, né? Mas me conta o que você achou dessas top 10 habilidades aí para 2023 e 2027. Não, eu achei bem interessante. É difícil escolher uma, porque eu acho que é uma somatória de todas, né? Eu acho que um bom profissional ele tem que conseguir ter um pouco de tudo. E como eu falei inicialmente, eu acho que ter a capacidade de se adaptar é conseguir também ser multi-skills, né? Conseguir ter várias habilidades aí para conseguir se destacar. Mas dos pontos que você trouxe, eu acho que o Thiago comentou também, para mim, e puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu acho que o que tem me ajudado a me destacar principalmente dentro de RH, que o RH ele não é tão analítico. Ele é uma área que normalmente, até para as pessoas por formação, né, tem muitos psicólogos, e acaba não tendo uma visão muito tão analítica e que tem me ajudado muito por eu ser uma pessoa muito analítica, muito detalhista e focado também muito na solução de problemas. Então, acho que de maneira intrínseca, a solução de problemas apareceu entre esses 10, né? Não apareceu explicitamente, mas apareceu nessas 10 habilidades. Eu acho que a solução de problemas eu acrescentaria, porque hoje as pessoas têm muita dificuldade de olhar para a solução de maneira efetiva. A gente hoje, como o mundo está tudo muito rápido, as pessoas são superficiais e as tomadas de decisão são superficiais. A gente está muitas vezes discutindo problemas que foram discutidos há um mês atrás, pela superficialidade das coisas, né? Então, acho que a capacidade analítica nos capacita a descer um pouquinho mais, e não vou nem falar de descer muito, não vou falar de Six Sigma, vou estar longe disso, eu vou falar de usar ferramentas básicas aqui de qualidade para você se aprofundar um pouco mais e discutir muito com fato e dado, que é o que eu faço muito, né? Então, o meu trabalho hoje, principalmente cuidando de um CSC, de uma empresa com 50 mil pessoas, que tudo é muito grande, tem que ter fato e dado, tem que ter gestão, tem que ter indicador, tem que ter rotina, tem que ter rito, tem que ter disciplina para você conseguir conduzir no capotar um negócio desse tamanho. Então, acho que, para mim, o que tem me ajudado a chegar onde eu cheguei, estar na RH e, na minha visão, me destacando dentro da RH, é a capacidade analítica dentro de um ambiente onde as pessoas não têm muito. As pessoas tendem ainda a trabalhar muito no achismo, né? Então, trabalhar, eu acho, de maneira subjetiva, não. As pessoas já entenderam que, putz, para lidar mais comigo no dia a dia, cara, vamos falar de fato e dado, porque achar eu acho um monte de coisa, todo mundo acha tudo a toda hora, mas a gente só consegue ser efetivo e ser eficiente, né? Então, a Camila comentou da questão da gestão do tempo. A gente só consegue ser eficiente quando a gente fala de fato e dado, para ser resolutivo de maneira efetiva, resolver o problema na causa raiz, para não estar voltando no problema daqui um mês, daqui 2 meses, e isso fica sempre ocupando o nosso tempo, fazendo a gente não tem mais horas do nosso dia, são 24 horas. E a gente tem que ter família, a gente tem que cuidar da alimentação, a gente tem que fazer atividade física, então a gente tem que viver também. Então a gente tem que resolver o problema de maneira efetiva, também é ser eficiente, né? Então acho que, resumindo um pouco de tudo dos 10 principais, aquele que eu mais acredito é a capacidade analítica, porque no mundo que nós vivemos hoje, que tem dado para tudo, absolutamente tudo, você tem dados, você tem informação, você consegue ser mais efetivo na tomada de decisão, ser mais rápido, ser mais barato, enfim, eu acho que a capacidade analítica tem me ajudado muito aonde estou, e eu acho que para os meus próximos passos de carreira também. Maravilha, obrigado pela introdução, João. E aí isso me traz um gancho que eu vou fazer para a Camila lá na apresentação, né? Ele trouxe basicamente a matéria. Estava no ambiente onde ele identificou lá uma estratégia do Sena Azul. Então, ele olhou assim, olha, nesse ambiente ninguém tem pensamento analítico, está cheio de dados, e eu vou me desenvolver o máximo possível nessa competência. Me fala qual é a sua estratégia de carreira, Camila. Olha, acho que se eu pudesse pegar assim, um exemplo muito bom do que aconteceu e como que eu fiz essa transição para a gestão de mudanças, eu sempre trabalhei com gerenciamento de projetos, né? E quando a gente olha ali no cartesiano, gerenciamento de projetos, a gente sempre olha escopo, cronograma e orçamento.
E eu era, sendo honestamente, eu não era boa gerente de projetos. Eu consegui entregar os meus projetos dentro do escopo, dentro do prazo, cumprindo o orçamento estipulado. Mas eu percebi que muitas vezes os meus projetos eles eram entregues, mas as pessoas não usavam a iniciativa. Então, muitas vezes o software que era implementado, mas as pessoas não queriam utilizar a planilha. Muitas vezes os processos eram alterados, mas as pessoas preferiam fazer as formas, a atividade no formato anterior, ou as mudanças não eram sustentáveis. Elas funcionavam quando o time de projeto estava ali alocado, mas depois o time de projeto saía e estava sendo antes. E a gente tinha, né, um retrocesso, uma falta de sustentabilidade nas iniciativas. Eu falei, poxa, isso é uma dor, né? E o que está por trás disso? Eu fui estudar um pouco sobre o comportamento humano, e aí gestão de mudanças, com influência, com outras habilidades que até então eu não estava acostumada. E aí eu acabei trazendo essa disciplina para os projetos que eu gerenciava. E eu falei, nossa, isso deu muito certo para mim. E eu falei, eu hoje não saberia fazer gestão de projetos sem gestão de mudanças. E aí eu fui estudando cada vez mais sobre isso, e eu falei, putz, é isso, assim, acho que eu tenho uma dor que a gente tem dentro das organizações. Eu já vivi os dois lados, né? Então eu já vivi esse lado muito técnico. Eu já tinha, talvez, uma certa afinidade com pessoas, né? E eu falei, eu preciso unir isso. Então, acho que eu identifiquei uma dor dentro da minha área de atuação, uma dor que até mesmo eu vivi. Eu falei, eu vou pesquisar, eu vou me transformar. Eu escutava muito, né, as pessoas falando, não, mas o problema são as pessoas, o problema são as pessoas. Eu falava, poxa, mas no final do dia a gente precisa das pessoas. Então, se essa é uma realidade, o que eu faço com essa informação? E como que eu mudo, talvez, o meu formato de atuação e condução de projetos para que as pessoas estejam ao meu lado, não que elas sejam um problema, né? Então, acho que eu também passei a olhar o problema de uma outra forma. E aí, para mim, foi um pouco natural, assim, a partir do momento que você começa a experimentar essas mudanças, você não consegue mais trabalhar sem isso, né? Então, e aí eu disciplina para você também no mercado como um todo, então, acho que ela é interessante para qualquer área, na verdade. Bem interessante que você aproveitou uma dor super, poderia ser uma pedra no caminho para paralisar a carreira, para, na verdade, se aperfeiçoar e sair como um ponto forte. Muito interessante, mas o que é que o diamante é nossa? Eu estou super curioso aqui, você quer de casa, também tem um diamante agora, anote os passos aí, também, quais são os 3 passos que você entregar para a gente e você utiliza para influenciar o coleguinha do lado para fazer uma mudança? Eu acho que o primeiro é a gente entender esse propósito, né? Por que a gente está mudando? Né? Por que essa mudança é necessária? Para a organização, para a sua área, para o seu projeto. Então, pensa nessa necessidade qualquer de mudança que você esteja vivendo, pode ser até uma necessidade pessoal, né? Então, por que isso é importante? E o que custa se você não mudar? Se a gente não mudar, o que vai acontecer? Qual é o preço que a gente vai pagar? Porque acho que as pessoas elas precisam entender primeiro por que a mudança é necessária, né? Ninguém acorda um dia e fala assim, minha rotina está meio chata, eu vou fazer uma transformação. Não, existe uma motivação por trás. A gente precisa ter isso muito claro em palavras simples para que as pessoas entendam, né? O segundo ponto é a gente entender o que muda no meu dia a dia, né? Às vezes muda muito para a organização, muda muito de uma maneira muito macro, mas o que muda no seu dia? O que você vai ter que começar a fazer diferente? Então, quanto mais eu consigo aproximar esse diálogo, eu conseguir explicar para as pessoas, é isso que está mudando para você, e é isso que eu espero que você comece a fazer daqui para frente, comportamentos, novos processos, novos uso de ferramentas, é muito mais fácil para a Bruna entender e falar, beleza, entendi, Camila, eu estou com você. E gestão de resistência, né? Então, quando a gente identifica o porquê as pessoas, por algum motivo, não estão aderindo à mudança, o que está por trás dessa resistência, né? A pessoa ela resiste porque ela não entendeu, ela resiste porque ela não concorda com aquilo, ou ela não resiste porque ela não se sente pronta, não se sente preparada. Porque você pode atuar, né? Se você não se sente preparada, eu posso te dar treinamento, eu posso te dar capacitação, eu posso te ensinar para que você se sinta mais capaz
desse futuro que muitas vezes a gente fala. Então, acho que esses são as três regras de ouro aí. Maravilha, achei massa, né, falando aqui, vai me lembrando o que significa a competência de motivação e consciência, porque os dois passos nada mais é do que trazer consciência da mudança, né? Porque o que a gente troca as vamos, depois o que muda na tua vida, consciência é tudo, né? E aí o João, eu acho que ele está quietinho ali do lado, mas ele não está. Então, eu vou fazer uma pergunta para ele, aí, muito interessante aqui, que eu fiquei não curioso, porque ele falou que eficiência é uma das competências necessárias, né, que você deveria tudo isso. Então, conta para a gente, entrega para a galera que está te ouvindo, os diamantes do João para ser eficiente no dia a dia. Conta para nós, o que é ser eficiente na sua visão, o que você faz para ser eficiente? Eu acho que eficiência, não perdendo a fala que eu falei anteriormente, né? Eu acho que ser eficiente é você fazer bem da primeira vez, né? Então, acho que começa por aí. Então, não ficar retrabalhando. E quando você toma uma decisão com informações superficiais, na minha visão, você não está sendo eficiente. Então, você está fazendo mais de uma vez, isso é ineficiência. Então, voltando para a capacidade analítica de você se aprofundar, e muitas vezes você vai demorar mais para tomar uma decisão, para fazer algo, porém você fará uma vez, ou fará com mais profundidade e vai te ajudar com mais decisão, né? Então, acho que isso é eficiência da nossa questão da gestão do tempo. É conseguir priorizar. Eu acho que hoje a gente tem muita coisa numa empresa, todo mundo me pede tudo a toda hora. E nós somos um só, o time, ele tem ali uma capacidade de fazer coisas até um certo limite. E a gente tem que entender uma questão de falar não e de priorizar. Isso eu falo muito para o meu time, né? Então, o que é importante de ser feito? Né? Tem muita coisa que as pessoas pedem, que a Camila falou, as pessoas não sabem o que estão pedindo. Então, a primeira pergunta é, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? O porquê a pessoa está te pedindo o que ela está te pedindo? Porque a gente tem que entender muitas vezes que nem tudo que te pedem você tem que parar e fazer, senão você vai começar muita coisa e terminar pouca, né? Então, eu tenho aqui o mantra que eu uso, que nós temos que ter iniciativa e acabativa. A gente não pode ter iniciativa e não ter acabativa. Eu acho que aqui na DAS eu brinco que todo executivo dorme e acorda de manhã com uma ideia que vai resolver todos os problemas da companhia. E isso acontece todos os dias, não é? Então, a gente tem que saber falar não. A gente tem que entender que, pô, isso está alinhado à estratégia da empresa. Tem algum indicador que é importante que vai mensurar essa entrega, que eu, de fato, tenho que fazer, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo agora para isso. Então, acho que é questionar, é saber falar não, também é ser eficiente, porque a gente tem que saber priorizar. Hoje, no mundo que a gente vive, todo mundo quer tudo a toda hora, né? Então, quem tem filho aqui, eu tenho uma filha pequena, ela quer tudo a toda hora. Pô, filha, espera. Não, ela não sabe esperar. Né? E eu acho que isso é uma característica que está se disseminando para o mercado como um todo. As pessoas não sabem esperar e todo mundo quer tudo a toda hora, com o menor tempo possível. Só que se você quer tudo a toda hora, você vai fazer com uma qualidade baixa, de maneira ineficiente. Ou muitas vezes você vai fazer coisas que você não precisa fazer. Então, você está parando uma equipe para fazer algo que não precisa, que não é prioridade. Então, acho que a gente tem que ter menos prioridades que vão trazer mais resultado. Eu acho que isso, para mim, é ser eficiente. É a gente conseguir, de fato, atacar a dor que a empresa tem, mas de maneira estratégica, não pensando no dia do hoje ou do amanhã. Não é alguém dormiu, teve um sonho, acordou com uma ideia mirabolante e acha que vai mudar o resultado da empresa. Se isso aconteceu, tem uma coisa errada. A empresa não está se planejando, né, olhando para o médio e longo prazo. Então, acho que é isso que eu procuro fazer no meu dia a dia, procuro fazer com os meus times aqui, para que a gente tente, muitas vezes, obviamente, que acontecem, eu mesmo acabo, às vezes, pedindo as coisas, mas é essa disciplina, né, de ser disciplinado, de estar sempre olhando, qual que é o nosso objetivo, qual que é o indicador que a gente tem que entregar, isso que estamos fazendo vai impactar o indicador? Putz, por que você faz o que você faz? De fato, o que eu estou fazendo hoje, eu vou gerar impacto para a empresa? Talvez não. Então, essa é uma reflexão contínua aí que eu costumo fazer para tentar ser mais eficiente, não só para mim, mas para a empresa, que eu sou pago para isso também. Né? Eu acho que todos aqui somos pagos para, de alguma maneira, contribuir para melhorar o resultado das nossas empresas as quais trabalhamos. Sobre o imediatismo, né? Eu sempre uso a expressão, a gente vive agora a geração miojo, né? Ficou pronto de 3 a 7 minutos, a gente já não tem mais tanta paciência, né? Então, faz super sentido essa parte do imediatismo que você trouxe, que acho que esses novos tempos, né, acabam trazendo nas pessoas, né? A gente quer tudo pronto de maneira muito instantânea, né? É uma relação que vive uma realidade 24/7, né? A gente agora, com tudo digital, a gente pode pedir o Zé Delivery, que não é possível, de madrugada, no gelo, né? Faltou gelo, não tem restaurante, a gente
Eu só pergunto que é o tempo todo, de 4 por 7, a gente traz para a organização. A gente começa a romper as fronteiras do horário, então, 10 da noite, a gente continua mandando mensagem, sabe? Continua, né? A gente não desliga. Mas isso é muito interessante porque confirma a tendência do burnout, da ansiedade generalizada dentro do burnout, que a gente queria funcionar mais pós-pandemia. Muito bom. E a gente vai abrir para perguntas daqui a pouquinho, tá? Então, vou formulando as perguntas, vocês que estão aqui curiosos, nossos panelistas, e você que está nos acompanhando aí pelo Teams, aqui da CPTM, por gentileza, tem uma perguntinha aqui no nosso sistema, que a gente está vendo no retorno. Vamos lá, então, nesse princípio da interrogação que está no Teams. Essas são perguntas, por favor, que vai ser interessante para a gente poder interagir com os demais. E aí, começando já para a abertura das perguntas, né, para a gente aproveitar esses últimos minutinhos, eu quero passar para o Thiago, e aí eu quero já entrar na questão de experiência pessoal, profissional, ao mesmo tempo, porque tem uma coisa interessante na trajetória dele, que ele mudou de país, e mudar de país não é algo tão trivial, né? Apesar de ser de língua portuguesa, Portugal tem uma cultura muito diferente da nossa, então eu queria que você contasse para a gente como foi esse processo, qual aprendizado você teve de mudança de país, continuar a carreira em outro lugar, em outra cultura. Consegue me ouvir? Ok. Só troca do fone. Bom, realmente é muito diferente aqui em Portugal, a cultura não só a cultura da vida em si, mas do trabalho é bem diferente do Brasil. Realmente a gente só tem, eu costumo dizer que a gente só tem em comum a língua, porque de resto é muito diferente. Só em termos de comparação, talvez a gente tenha um pouco mais, a gente tenha mais coisas em comum com um argentino ou com um chileno do que com um português. Porque realmente os mundos são bem diferentes, formas de enxergar o mundo é diferente, de trabalhar também é muito diferente. Porém, a gente tem algumas coisas semelhantes. Por exemplo, tanto brasileiro quanto português, a gente não é bom para planejar. Não é isso. Não somos conhecidos por isso, né? Mas a gente é muito bom para resolver coisas de uma forma rápida. Resolver, como a gente costuma dizer, a gambiarra, dar um jeitinho. A gente é muito bom para fazer isso e os portugueses também são muito bons para fazer isso. Não sei se eles levaram aí para o Brasil, enfim, não sei muito bem como é que foi essa troca, mas é uma coisa que eu vejo que é bem comum, assim, né? Aqui tanto de Portugal quanto do Brasil. Agora, a primeira parte da pergunta eu não lembro. Eu peguei a segunda parte, mas a primeira parte que você falou da experiência profissional eu perdi. Então, está nessa sua troca de ambiente, né? Então, como foi a experiência de nessa profissional de trabalho em outro contexto, em outra cultura? O que você aprendeu com essa troca? O que aprendido? Okay. Essa experiência ela foi gradativa, né? Não foi tão simples, até porque nesse meio do processo teve um mestrado, ou seja, não saí do Brasil empregado para Portugal, ou seja, eu vim estudar e aí, consequentemente, isso, né, no meio desse processo, eu acabei ficando aqui e arrumei um trabalho. Então foi um pouco difícil, sendo sincero, foi um pouco difícil, porque você precisa entender como o mercado funciona, o que eles esperam, porque a gente tem algumas coisas que a gente espera, né, de um profissional no Brasil, coisas que nós estamos acostumados, e você vem para uma outra realidade e você precisa ter outras habilidades, né? Por exemplo, uma coisa, sendo muito direto, por exemplo, uma coisa que foi muito diferente para mim, por exemplo, foi o currículo. O currículo aqui ele é muito mais detalhado, ou seja, a gente conta mais o que a gente fez e não o nosso cargo em si. Ou seja, coisas que a gente realmente fez ao longo do histórico profissional. E é realmente bem mais detalhado do que um
um currículo, por exemplo, do Brasil. Então, e tudo isso é um processo, você vai aprendendo e vai indo aos poucos, né? E depois também, quando você entra e começa a trabalhar, você vê também que a forma de trabalho pode ser um pouco diferente, né, do que é no Brasil. Talvez um pouco mais, o ambiente profissional um pouco mais sério e menos descontraído, como é no Brasil. Mas aí também entra, voltando lá, a adaptabilidade, né? Você está em uma outra cultura, é uma realidade diferente. Você não pode perder sua essência, penso eu, mas você tem que se adaptar, né? Você está no novo meio, então você precisa se adaptar, trazendo as coisas boas que você tem, né, na sua experiência, né? E muitas vezes, muito disso também eu uso, né, do meu histórico profissional que eu tive. Afinal, eu trabalhei muito mais tempo no Brasil do que aqui, então trago muita coisa ainda hoje, apesar de ser uma área diferente que eu nunca tinha trabalhado, que eu trabalho nos últimos 3 anos, mas trago muita coisa. Então, enfim, de uma forma resumida, assim, teve bastante desafios de mudar do Brasil para Portugal, desafios culturais e profissionais, mas, enfim, eu não posso dizer que eu ultrapassei todos, eu digo que eu estou ultrapassando todos. E ainda vão ter muitos outros que talvez eu nem saiba ainda que eles vão, que eles vão aparecer, né? Quais são eles, mas eu sei que eles vão aparecer. E aí é ser resiliente, é ter adaptabilidade e bola para frente, né? E usar a criatividade também, né? Mesmo sendo da engenharia, assim, a gente tem um pouco de criatividade também, né? Obrigado, Thiago. E já abrindo aí para as perguntas, né, porque acho que a situação vai ser boa e aí a gente vai praticamente de geral, queria ver com o pessoal que está aqui presente, se preparar uma pergunta até uma dúvida. Nós temos 2 candidaturas, 3 aqui. Então, vamos começar aqui contigo, realizar por gentilezas. Se você quiser endereçar, pode endereçar. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar todos vocês, Fernando, Camila, todos que estão conosco. Acho que é bem positivo. Eu tenho mais de uma pergunta, mas para que todos tenham possibilidade, eu vou concentrar nessa. Se a gente imaginar, Camila, você falou de gestão de mudança, você sente, em toda a tua experiência que você vivenciou hoje na multinacional e os demais, você sente a auto-administração de alguma maneira, de modo geral, não só na companhia, tem esse compromisso de gestão de mudanças 24/7? Eu acho que tem todos nós. É uma grande. Obrigada pela pergunta primeiro. Eu acho que as organizações elas têm um desafio e uma dor geral. Né? Acho que todo mundo vive muitas mudanças. Em gestão de mudança, a gente fala um pouco sobre saturação de mudanças, que a gente vive muitas mudanças ao mesmo tempo. Né? Então, também, qual é a capacidade do ser humano de administrar tantas coisas mudando ao mesmo tempo no seu dia a dia e nas suas rotinas, né? Então, eu acho que o patrocínio da administração em relação à gestão de mudança vem muito disso, sabe? De uma disciplina que consegue ter um olhar para isso, um olhar pragmático através de técnicas, então também não é. Às vezes a gente fala de gestão de mudança, parece uma coisa meio abraçada, né? Mas não é isso. A gente tem técnica, a gente usa metodologia para falar de gestão de mudança, né? Então a gente consegue traduzir o que antes era percepção, né? Então as pessoas falam, a gente está cansado de mudança, as coisas sempre mudam, mas como que através de uma técnica você consegue mostrar isso? E existem até algumas pesquisas e alguns dados, né, que a gente deve crescer um pouco em pesquisar. O quanto que uma gestão de mudança bem estruturada acelera o atingimento dos objetivos, né? Porque você ajuda as pessoas a passarem pelas transições. Então, as pessoas, elas, de forma mais rápida, alcançam os objetivos do negócio. E é que sponsor, né? Que executivo não quer ter os seus objetivos estratégicos atingidos com maior velocidade e com os indicadores que eles esperavam, né? Então, eu falo de gestão de mudança, ela vem do resultado, né? Do resultado que você mostra. Camila, você fala com sutileza, e aí talvez eu vou falar dessa pergunta, porque acho que
Quando você pensa sobre mudança, nós estamos falando desde, por exemplo, a decisão de um novo negócio, que se junta, até colocar as pessoas de local de trabalho, por exemplo, como que é? Que vai ser essa de mudança que a gente fala? Exatamente. A gente olha para algumas naturezas do que está mudando, né? A gente está mudando um processo, a gente está mudando uma ferramenta, a gente está mudando uma estrutura organizacional, então, sei lá, o meu chefe está mudando. Então, a gente olha para alguns pilares dentro de gestão de mudança para avaliar como é esse impacto, né? E às vezes você tem várias coisas mudando ao mesmo tempo, né? A sua estrutura está mudando, o seu cargo está mudando, você está tendo que trabalhar com uma nova ferramenta, você está tendo que mudar o seu processo, que você já trabalhava muitas vezes, aliás, há muito tempo, né? No processo que você dominava muito. Então, são mudanças que acontecem ao mesmo tempo, né? Então, a gente olha dentro de gestão de mudança para esses diversos fatores, né? O que de fato está mudando, né? Depois. Boa tarde a todas e todos. É uma pergunta para os três do ponto de vista de vocês, enquanto gestores, e indo para a gestão da mudança no aspecto mais micro. Um feedback de um colaborador de vocês, ele entende a necessidade de mudança, ele pede um conselho sobre como fazer a gestão da mudança dele enquanto colaborador. Qual seria o seu conselho para encaminhamento? Obrigada pela sua pergunta. Bom, eu acho que primeiro, né, tem uma coisa muito importante que os gestores, eles são os emissores preferidos de mensagens. Então, pensa assim, se alguma coisa está mudando no seu dia a dia, você gostaria de receber essa informação de quem? Inicialmente, do seu gestor. No dia a dia, o que muitas vezes acontece? A gente fica sabendo das mudanças pela famosa rádio peão. Um excelente canal de comunicação que eu acho que funciona em todos os lugares. Então, o papel do gestor, ele vem inicialmente dele se apropriar da comunicação. E ele entender que ele é o líder de pessoas, mas também ele é o líder de mudanças. Muitas vezes, ele precisa saber gerenciar, porque além dele estar vivendo a mudança, de ser impactado pela mudança, ele também precisa ajudar o time dele a atravessar isso. Então, com motivação, com engajamento. Se eu, como gestora, falo para o meu time assim, pessoal, vai vir uma mudança, ela não vai ser legal. Eu já contagiei meu time, eu já passei uma informação. Então, o meu entusiasmo e a forma que eu explico, que eu conecto o propósito com as pessoas do meu time faz toda a diferença, né? No final do dia, sou eu que conheço as pessoas do meu time, né? As pessoas do meu time, elas têm uma relação de confiança comigo, de proximidade. Então, é papel do gestor se apropriar e ajudar o seu time, né? Seja através de desenvolvimento, de apoio. No final do dia, nenhum gestor consegue obrigar um funcionário a fazer uma mudança. Eu sempre falo, a gente gera a consciência de mudança a nível organizacional, mas a decisão de mudar é uma decisão individual. É você que toma essa decisão de mudar ou não. O seu gestor está ali para te apoiar, para te mostrar o melhor caminho e muitas vezes para acalmar o seu coração, né? Te mostrar que você é capaz também, né? Às vezes, muito da resistência é porque a gente acha que a gente não vai mais se encaixar nesse futuro, né? Que a gente não vai mais saber trabalhar dessa outra forma. Eu acho que o grande desafio como líder, né? Eu não estou falando agora como líder de uma área de gestão de mudanças, mas como líder de pessoas, é olhar para o meu time dessa forma, né? Ser uma influência positiva para eles e mostrar que eu estou aqui para isso, né? Que eu estou aqui para apoiar, eu estou aqui para dar o caminho e para ajudar. Mas que a decisão de mudar isso é Respondi sua pergunta. Tiago, João, se puderem comentar, por favor. O Thiago, não sei se congelou, mas eu vou falar aqui. Eu acho que a Camila foi super precisa nas palavras aqui, na resposta, Okay. né? Eu acho que do papel do líder. E aí ele comentou ali de feedback, né? Então, acho que eu vou até para um caminho diferente da Camila, que eu acho que quando a gente fala de feedback, eu acho que o seu trabalho em empresa enorme, mais de 50 mil pessoas, e aqui a gente tem um feedback formal por ano, né? É aquele que você é obrigado a fazer. E na minha opinião,
para mim, eu, João, como gestor, ele é mera formalidade, porque eu acho que o feedback ele tem que acontecer a todo momento, né, na hora que as coisas boas acontecem e as coisas não tão boas acontecem, para a gente conseguir corrigir rota, porque como a Camila comentou, eu acho que mais do que o líder, as pessoas olham para nós, elas têm uma relação de confiança de alguém que ela tem que, putz, meu, quando isso daqui começar a balançar, porque o barco vai balançar, essa é uma certeza que a gente tem. Pô, essa pessoa eu posso perguntar, ou ela vai me orientar, ela vai me dar clareza que a empresa está mudando, que a gente vai para um momento difícil de redução de pessoas ou de eficiência, e que ela vai ser transparente. Então, acho que quando a gente fala de feedback, é um tema muito sensível, né? Eu acho que, para mim, é das minhas principais pautas, que é cuidar das pessoas, né? Então, no final do dia, o meu papel como gestor é muito cuidar das pessoas e garantir que elas tenham informação. E, falando de mudança, vou voltar no que eu falei na minha fala anterior, que é por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Então, acho que se a pessoa só vai mudar, vai mudar porque alguém mandou, ou sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Então, acho que também já trabalhei muito com projetos de melhoria contínua, é muito do meu DNA, e as pessoas têm que entender o porquê que elas estão fazendo. Se elas não enxergarem um propósito nisso, não vai ser feito. Ou ela vai fazer porque alguém mandou, quando a pessoa virar as costas, ela vai voltar a fazer como ela tinha feito. Então, o processo de mudança, ele é um processo também de engajamento, de conquista, de um pouco de persuasão, enfim, eu acho que muitas técnicas, como a Camila comentou, que existem, mas é um processo de engajamento, né, de liderança, de fato, de utilizar a palavra liderança para ser aquela pessoa que eles olham, e o time vai olhar e falar, pô, acredito nesse, vou seguir porque acredito naquela pessoa. Como que a gente consegue conquistar essa confiança? E com que a confiança se constrói, né, você conquista ao longo do tempo, você não consegue comprar e não é imediato e não é de curto prazo. Eu só queria adicionar aqui ao que o João falou, e também a Camila, né? Realmente o importante, enfim, eu não sou zero especialista em mudanças, em gestão de mudança, em mudança um pouco, porque já mudei algumas vezes, né? Mas, enfim, é você realmente saber para onde você vai. Isso é muito importante. E muitas vezes tinha um antigo chefe meu que falava que muitas pessoas só apertam o parafuso, né? Ou seja, elas nem sabem o que elas estão fazendo. E muitas vezes isso também é culpa da própria gestão da pessoa ou da própria empresa, que não deixa muito claro o objetivo final daquela parte que a pessoa faz. E isso é muito importante, porque quando você consegue fazer isso, você dá essa visão do todo, ou seja, dá uma importância, né, um protagonismo para o que aquela pessoa faz. Eu acho que fica mais fácil de fazer essa mudança aí. Isso a Camila pode me dizer se é verdade ou não. No meu caso é achismo, e no caso dela, talvez ela tenha ali mais dados e fatos para comprovar se isso é verdade ou não. Mas a minha percepção é que quando a pessoa tem um mínimo de conhecimento e de noção do que ela faz, vai ser mais fácil mudar e ela vai fazer melhor também. Essa é a minha percepção. Muito bom, temos a nossa pergunta aqui, por favor. A gente ingressando ao web, né? A gente está dentro do nosso horário. Dentro do tema de lifelong learning, educação continuada, quer saber de cada um de vocês qual é a competência que vocês desenvolvem até hoje, não ligada à área da tecnologia, competência pessoal mesmo, que ela é muito valiosa para a sua carreira e para a vida pessoal. Eu vi que o Thiago comentou, pode ser que não seja essa, mas ele comentou que aprendizado de novas línguas é interessante para a vida pessoal e para a carreira, mas eu queria saber outras assim, que vocês estão aprendendo até hoje que são muito valiosas. Eu diria que pensamento sistêmico. Posso tomar um esquema? Pensamento. Pensamento sistêmico. Então, eu acho que isso me ajuda e também me ajuda na vida profissional e na vida pessoal. Então, é a gente olhar para as coisas que a gente está aprendendo, para os nossos aprendizados, com uma visão mais ampla, né? Então, quando a gente olha os problemas, não olhar só a nossa área. Quando a gente olha as nossas atividades, não olhar só para o nosso quadradinho.
mas ter essa visão do todo, né? Ter essa visão de como as coisas se conectam. E aí, para o aprendizado, né? A gente falou bastante de gestão de mudança, mas muitas das coisas que eu aprendo na vida profissional com gestão de mudanças, eu uso nas mudanças que eu quero promover na minha vida pessoal também. Então, é como que a gente tem essa visão mais do todo, sabe? A gente é quase como você pegar o helicóptero, sobrevoar e olhar o problema, né? Olhar as situações, olhar as questões que você está vendo por cima, né? De uma visão panorâmica. E falar, putz, como é que isso se conecta, né? Colocar as coisas em perspectiva e fazer sempre essa provocação. Como é que as coisas se conectam, né? Será que eu não estou olhando para uma coisa tão pequena dentro do todo, né? Não, como isso é relevante? Então, acho que esse pensamento sistêmico, essa conexão, você não ter esse olhar só por silo, só por quadradinho, ele ajuda muito. Então, acho que eu diria que, para mim, assim, é algo que faz bastante diferença. Bom, para mim, aqui, eu acho que tem muito a ver com saber pensar. Né? Então, eu vejo sempre que estou desenvolvendo isso. Aprender a ler essa cultura, saber refletir sobre o dia a dia, isso faz com que eu vá navegar na filosofia, que eu vá navegar em outros idiomas, outras culturas, saindo da minha zona de conforto. Então, até para poder pensar, e a gente consegue entender sobre o ponto, mas pensar principalmente e olhar para esse lugar de uma outra perspectiva. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Como é que a gente sai dos nossos mapas mentais para pensar de uma forma que a gente tira, né, nosso julgamento, tira as nossas opiniões formadas, e a gente vai se flexibilizando, mas pensando de forma mais assertiva. Então, eu acho que é uma verdade que eu estou sempre em busca dela, e extremamente difícil, porque parece que quando eu vacilo um pouquinho, pronto, parece que eu perdi. Aí eu tenho que voltar de novo a entrar no eixo. Enfim, não querendo ser redundante, mas, desculpa, não consegui ouvir o nome da pessoa que fez a pergunta, mas, enfim, eu acho que sim, a questão da língua e dos idiomas é uma parte bem importante. A gente no Brasil tem uma vantagem, como é um país muito grande, então a gente está muito bem aí. Mas é curioso viver aqui, porque Portugal é bem pequeno, territorialmente falando, e então quase todo mundo aqui, pelo menos as pessoas mais jovens, né, da nossa idade, não tão jovens, falam inglês, por exemplo. Então, acho que no futuro, daqui, do presente para o futuro, falar uma segunda língua acho que é bem importante. Independente de sair do Brasil ou não, é bem importante. Isso é uma coisa que eu tenho, enfim, ainda estudo inglês e também espanhol, sempre que possível. E espero aprender mais uma língua no futuro. Vamos ver se isso dá certo. E outra coisa, hoje em dia, sendo bem sincero, não acompanho tanto, mas eu já acompanho muito conteúdo de desenvolvimento pessoal. O que eu quero dizer com desenvolvimento pessoal é isso, para entender o que você precisa fazer, ou aliás, qual é o seu objetivo. Quando a gente entra numa empresa, às vezes é claro o objetivo, às vezes não é, mas quem vai governar isso é a empresa, mas e você ali dentro? Ou seja, eu acho que os conteúdos de desenvolvimento pessoal, embora hoje em dia tem muito, é um mar, isso é um mundo também, né? É um oceano, aliás, de opções, de cursos de desenvolvimento pessoal, mas às vezes eles podem te dar uma boa ideia, assim, do que você pode fazer, do que você tem capacidade de fazer, o que você precisa desenvolver, quando você sai, o que a Camila falou de olhar por cima, né? Talvez dá uma ideia assim de fora, para você olhar por cima dos seus próprios problemas, né? Então também pode ajudar, pelo menos no passado ajudou, preciso voltar a isso. Mas falando aqui do Thiago, eu destacaria essas duas coisas mesmo, o idioma e o desenvolvimento pessoal. Acho que esses dois pontos
me ajudaram a chegar até aqui hoje. Bom, falando por mim aqui, né, eu sou uma pessoa que sempre estou planejando meu próximo passo de carreira, né? Então, seja aqui na companhia, seja fora da companhia, enfim. E quando eu falo de aprendizado, eu sempre estou olhando para o meu próximo passo de carreira, qual que é o meu gap atualmente, né? Então, muito foi falado sobre o idioma. Então, como executivo, eu estudo inglês há muito tempo, mas eu estou numa empresa brasileira e uso pouco. Então, você fica no comodismo. Então, é você provocar voltar a estudar. Quando a gente fala de capacidade analítica, por exemplo, né? Então, a gente está falando muito de o Excel já está, não vou falar que está ultrapassado, isso é um absurdo eu falar isso, mas a gente está falando de ferramentas que nos auxiliam de maneira mais sofisticada, diríamos assim, como Power BI e etc., e que facilitam muito, fazem a gente ser muito mais eficiente, ter uma visão gerencial muito melhor. Como que eu vou buscar conhecimento sobre isso, que é um gap que eu tenho? Então, acho que sempre que eu João, vou buscar conhecimento de falar de aprendizado contínuo, olhar, pensar no meu próximo passo de carreira, qual que é o gap que eu tenho hoje e como que esse aprendizado vai me ajudar a subir mais um degrauzinho na carreira. Então, acho que é isso. Atualmente, voltando para o idioma, é um dos principais, e aí aqui, olhando, vou voltar a estudar agora finanças, né, eu acho que uma posição executiva te exige bastante, e eu não estudei, né, então eu fiz engenharia, então acho que é algo que eu tenho sido desafiado e tenho me desafiado a aprender mais. Então, pensando muito no meu próximo passo de carreira, tá? A minha estratégia é essa, pensar no meu próximo passo, no meu gap, e como que esse aprendizado vai me ajudar a subir mais um degrauzinho na carreira. Talvez um ponto que acho que vale adicionar, que ele não está falando a ver com habilidades, mas atitude, sabe? Eu tenho um mantra assim, que é não seja o seu próprio não, sabe? Não se limite, muitas vezes. As oportunidades, elas estão nos projetos que muitas vezes a gente vai trabalhar de forma voluntária, nos comitês que às vezes a organização tem, você tem a oportunidade de se conectar com outras pessoas, de fazer a sua interna, de participar de projetos que talvez no seu dia a dia você às vezes não tenha essa oportunidade, sabe? Então, também você ter essa atitude de saber que você é capaz de tudo, sabe? De não colocar uma limitação em você mesmo. Né? Muitas vezes as pessoas enxergam a gente muito mais do que a gente mesmo enxerga, né? Então, não ser o seu próprio não. Maravilha, muito bom mesmo. E eu costumo dizer que o futuro do trabalho ele é você SA. Então, você é dono, né, da sua própria empresa e não é a empresa que faz a sua carreira. Né? Você tem que pensar em você para além da organização. Que tipo de terra eu consigo, né, entregar no mundo, independente de onde eu esteja. Eu acho que esse é o diferencial de você prosperar e ficar com algo importante para o futuro, porque se você souber me dar algo, você tiver paixão por aquilo, e você conseguir fazer essas conexões e manter-se em contínuo movimento, você estará aí no futuro entregando algo de valor e assim, não importa o que seja, sempre ter algo interessado. A gente percebe isso mais do que nunca, né? Sempre terá algo interessado. Eu quero muito agradecer, né, aqui a Camila, agradecer o Thiago, agradecer o João, né, pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, agradecer vocês presencialmente e as pessoas que estão nos acompanhando também pelo tempo e pelas perguntas, pela interação. E em nome do Comitê de Inovação e Tecnologia da CPTM, a gente agradece muito a participação de vocês, né, e já faço um convite para você que está acompanhando, participe, se inscrevam nos próximos painéis, se inscrevam para acompanhar os webcasts, que são os webcasts que estão no novembro, e até amanhã a gente vai para uma exposição de tecnologias na Barra Funda. Então, fica o convite aí para a nossa agora na Barra Funda, conhecer o que a CPTM está fazendo de tecnologia, ver como é que a gente está caminhando para esse futuro, e fazer a construção da inovação da CPTM junto com a CPTM. Então, esse é o nosso grande convite para vocês. Eu agradeço imensamente e vocês querem finalizar uma palavrinha? Eu vou dar uma oportunidade. Só agradecer, super legal as trocas, eu adorei as perguntas que vocês trouxeram, então, obrigada mesmo. Thiago, João, querem
Bom, agradeço novamente o convite, muito grato de participar desse evento. E se eu pudesse dar uma dica, é isso: sejam pragmáticos com as suas carreiras e usem o Você S.A. da melhor maneira possível. É isso. Também gostaria de agradecer aí o convite, muito legal a participação, obrigado pela mesa, pela troca aí, a todos vocês, e que a gente possa ser protagonista das nossas carreiras, né? Eu acho que o Você S.A., eu gostei do Você S.A., eu acabo usando muito do protagonismo, então a gente não pode terceirizar a nossa carreira para ninguém, quem é responsável pela nossa carreira somos nós, né? Então não adianta daqui 10 anos você olhar para trás e falar que deveria ter feito aquilo que você deveria ter feito, começado agora, né? Então, acho que se você não começou um ano atrás, não tem problema, né? Então, vamos começar agora, porque somos protagonistas das nossas carreiras. É isso. Antes tarde do que mais tarde. Exatamente. Muito obrigado. Então, se encerrado o painel. E quem está presencial tem um café aqui, então, né? Quem veio aqui estudar presencialmente, dá aplicativo da aproximação desses eventos, que possam fazer. Um abraço.